privilégio estar aqui com vocês nesta manhã, louvando o nosso Deus juntamente com todos vós, nossos irmãos aqui em Alagoas. Certamente nós mandamos nosso abraço fraternal lá da igreja de Aldeia, em Pernambuco, perto do Recife. Vamos convidar vocês estão passando por ali um dia, fazer visita também. O pastor Harrison que conduz lá com os irmãos também. Irmãos, nós vamos continuar nesta manhã falando, sobre ídolos. Nós queremos falar sobre, na verdade, aquela ideia muito conectada com idolatria, que seria adoração. E a Bíblia tem muito a falar acerca de adoração. E a Bíblia vai nos ensinar que adoração é central para a vida humana. A adoração, de fato, ele controla nosso ser, nosso caráter, nosso destino. A adoração é o fator mais importante de qualquer ser humano. Deus fez a gente como seres adoradores. Inescapavelmente, todos os seres humanos estão adorando. Sempre. Romanos capítulo 1, eu queria ler isto para vocês. Nós vamos para vários textos. Todos os textos, provavelmente, que nós vamos ler nesta manhã, vão ser conhecidos. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele explica para nós, os seres humanos, que só tem duas opções em termos do alvo de nossa adoração. Só duas. Isso simplifica muito as coisas para nós. E todos os dias, todos os países, todas as culturas, todos os seres humanos estão adorando ou o Criador ou a criatura. Não tem outra opção. Porque só existem estas duas realidades. Romanos capítulo 1, por exemplo, versículo 25. Aqui o apóstolo Paulo está explicando o problema com o ser humano. E ele explica assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Oremos. Senhor, faça que nós possamos nesta manhã contemplar as belezas da Tua verdade. Ilumine nossos corações de acordo com Tua vontade, Senhor. Isso que nós pedimos por causa de Cristo, em nome dele que nós oramos. Amém. Então, essa verdade, irmãos, que toda criatura somos adoradores por natureza. Deus fez o ser humano para ser adorador. E isto é uma notícia muito boa para nossas vidas ou é uma notícia muito mal para nossas vidas. E simplesmente depende do alvo de sua adoração. Porque se você adora o Deus verdadeiro, nós vamos aprender nesta manhã que você vai se tornar parecido, mais aproximado, você vai se tornar parecido com o alvo de sua adoração. É assim que o caráter do personalidade, a vida do ser humano é conduzido pela adoração. E só tem duas opções. Se você adora o Deus verdadeiro, você vai se tornar mais parecido com Ele. Quer dizer, você vai se tornar mais nobre, justo, mais santo, mais cheio de graça, perdão. Porque Deus é um Deus assim, um Deus de paz, Agora, se você adora qualquer outra coisa, lembra, além de Deus só existe a criação. Então, se o alvo de seu coração está neste mundo, na coisa criada como o alvo primário de sua vida, então você vai se tornar mais parecido com este mundo quebrado. E o mundo hoje está quebrado, então você também vai ficar quebrado emocionalmente.
Você vai se ficar quebrado em muitos sentidos. A maneira que o profeta explica é que você vai se tornar mais cego, mais surdo, né? E você não vai ter palavras para falar. Você vai se tornar como um espantalho. É assim que Jeremias explica. Você tem mãos, você tem olhos, mas você não enxerga nada. Você tem mãos, mas você não faz um serviço, pelo menos um serviço bom. E por quê? Por causa de adoração quebrada. Então, isso é uma tentativa de resumir aquilo que nós vamos aprender. Eu vou trazer à sua memória a verdade de Deus. Quem é nosso Deus? Lembra Isaías capítulo 6, por exemplo? Nosso Deus é todo poderoso, Ele é glorioso, Ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito, infinitamente perfeito em todos os atributos de Deus. Na justiça dele, Ele é infinitamente justo. No amor dele, Ele é infinitamente amoroso. Então, Ele é digno de receber nossa adoração. Por causa de quem Ele é. E quando Deus criou o ser humano, nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano parecido com Ele mesmo, não é isso? Gênesis 1 explica isso. Nós fomos criados para ser seres que refletem uma imagem. Então, inescapavelmente, todo ser humano também, nós fomos criados para refletir uma imagem. Nós fomos criados para refletir uma imagem de Deus. Adão era um filho, talvez, se vocês olham para meu filho, talvez você vai dizer, ele parece um pouco. Mas esse é meu filho que menos parece comigo e mais parece com minha esposa. Mas se você vê eu e Lia junto, você iria dizer, ele realmente é filho deste casal. Porque filhos, muitas vezes, parecem com os pais, né? E Deus criou os seres humanos para ser parecido com Ele. Santos, justos, benignos. E então Adão tinha esta grande responsabilidade e privilégio de ser um luz neste mundo, né? Para a glória de Deus, refletindo o Criador. Então é assim, em Gênesis 1, que nós aprendemos sobre antropologia básica. Antropologia 101, que você deve aprender lá na universidade, deve ser cheio desta verdade. Gênesis 1, vou ler para vocês. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Semelhança da Trindade. Então, mais uma vez, só para concluir este aspecto daquilo que a palavra está ensinando a nós hoje de manhã. Nós fomos criados para refletir a imagem de Deus. E Deus falou no final daquele primeiro capítulo, depois de ter falado sobre ter criado o homem na semelhança dele, Ele falou assim, tudo que eu fiz é muito bom. Então Deus define para nós, os seres humanos, o que é uma vida boa. O que é vida de qualidade? O que é o alvo da vida humana? Nós não precisamos ir em busca, ler todos os filósofos do mundo para tentar, capturar uma visão adequada para a vida humana. E muitos jovens e muitas pessoas ao redor do mundo, ao longo da história, eles têm tentado esta jornada, essa peregrinação para descobrir qual é o fim principal da vida. Logo do início, Deus declara para nós o que é bom. Nós só precisamos adotar a visão dele, acreditar na voz dele, na palavra dele e ir atrás daquilo. Ele falou para nós que ser como ele é muito bom. Então, irmãos, isso se torna, ao longo da palavra de Deus, a meta central para a vida humana, de ser salvo por ele. E sendo salvo, recuperado, nova criatura para se tornar gradativamente ao longo da nossa vida mais parecido com Ele em termos do caráter. Em termos do homem
interior. Em Romanos 8, 29, bem ali no frente da história bíblica, né? Romanos 8, 29, ele afirma esta mesma verdade. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, mais uma vez, nós somos feitos à imagem de Deus. Isso foi quebrado na queda, mas sempre é alvo de Deus. Ele quer recuperar a imagem dele neste mundo. E este é nosso grande papel e privilégio. Este é revelado para nós, essa verdade, irmãos. Eu não fui atrás de um estudioso para entender isto, né? Nossos filhos do berço devem entender que o grande Deus que nos criou, Ele também ensinou a vontade dEle para nossas vidas. E esta vontade é aquilo que é bom. Ele é quem forma os montes, diz Amos, e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Ele é quem explica, que fala, que esclarece para nós. E irmãos, eu quero repetir, né? Eu quero trazer à sua memória o antítese do posicionamento do mundo. Quer dizer, o mundo não vai ensinar esta verdade para vocês. E lembrando aquilo que o pastor João Calvino falou, né, sobre os seres humanos. Primeiras palavras deles, eu citei isso ontem, mas aqui eu vou citar mais diretamente. Ele fala assim: o conhecimento de Deus, quem é Deus, o ser de Deus, o conhecimento de Deus e o de nós mesmos, quer dizer, antropologia. O conhecimento de Deus e o conhecimento do homem são realidades inseparáveis. Agora eu quero te perguntar, ali na universidade onde você estudou, lá na escola, a professora de antropologia, ela conectou o conhecimento de Deus, revelado na palavra de Deus, com o conhecimento do homem? Infelizmente, o mundo não faz isso hoje. E o mundo está muito mais perdido por causa disto. Infelizmente. Pois nele, diz o apóstolo Paulo, pois nele, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos. Deus é nosso ambiente primordial. Para quem? Para todo ser humano. Agora, isso é uma visão muito elevada do homem, não é verdade? Feitos para ser imagem, filhos de Deus, imagem de Deus. Irmãos, não tem um outro tipo de antropologia que chega perto. Na verdade, uma antropologia moderna, né, que reina, é uma antropologia que diz que nós somos germes crescidos. Que nós saímos de uma sopa do mar milhões de anos atrás e hoje nós evoluímos, mas está evoluindo para onde? Eles não sabem qual é o alvo. O ser humano é perdido porque eles rejeitaram a verdade de Deus e hoje eles estão adorando a criatura em vez do Criador. Isto tem impactado todos os aspectos do ser humano, o seu raciocínio, sua razão, a honestidade, o caráter do ser humano é danificado por causa desta rejeição do Criador. Então eles estão tentando inventar respostas do nada, literalmente do nada, do caos, mais tempo, mais chance. É que eles estão tentando fazer as teorias sobre o homem. E infelizmente essas são as pessoas que têm invadido os jornais, as universidades, as telas, a internet, etc. Mas a palavra é muito clara. Nele vivemos e nós fomos feitos para refletir a imagem dele. Aí talvez você vai perguntar, mas com esta visão tão elevada sobre o ser humano, por que nós estamos vendo tantos problemas? E a resposta é muito clara. Por que é que o homem se tornou tão imaturo? Por que tem tantos roubos? Porque quando eu viajo pelo Brasil inteiro, especialmente de São Paulo para cima, mas todo o Brasil,
Por que é que nós vivemos atrás de grades? Me parece que nós temos que entrar em nossa prisãozinho para nos proteger do mal que está ali fora. Eu cresci numa cultura onde muitas vezes nós não trocávamos a porta. Não tinha muro em cima. Qualquer um podia entrar, literalmente entrar na casa e quando eles quisiam. Estava aberto. Muitas vezes nós não trancamos o carro. Agora, né? Infelizmente, o mundo inteiro está perdendo, né, esta visão. E esta visão sobre o homem, né, fora de Deus, tem invadido. Então, por isso, invadido nossas escolas e mentes. Então, nós estamos ouvindo a criatura em vez do Criador. E por isso nós temos tantas complexidades em nossas vidas, tanto imaturidade. Mas o ideal bíblico para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua igreja, para a escola, para a nação é este: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Irmãos, se nós podemos capturar esta verdade e colocar isso, e que esta verdade orienta tudo que nós estamos fazendo neste mundo, você vai ser certamente um instrumento nas mãos do Senhor. Isto vai ser uma igreja nobre. Quando nós coletivamente, como igreja, famílias, casamentos, quando nós refletimos a glória e majestade de Deus. Então eu quero te perguntar, esta é a sua meta na vida? De ser transformado num homem, numa mulher, numa criança que reflete a imagem santa de Deus. Se isso não é seu alvo e objetivo na vida, você está vivendo com uma alvo inadequada de acordo com a palavra de Deus. Você está vivendo uma vida aqui, onde Deus quer que você reflete a imagem dele. E Ele está te convidando, na verdade Ele está declarando que este é seu dever e privilégio. Este deve ser a luz que carregamos em nossos corações. E isso que nós devemos estar declarando ali em casa, e em todos os lugares, no paternidade, no negócio, em todos os cantos. Agora, esta é uma visão muito maravilhosa, e vocês têm visto que isto é a visão bíblica sobre o ser humano. Ele foi feito para refletir a imagem de Deus. Agora nós devemos perguntar rapidamente o que aconteceu com o ser humano. Porque na linha reformada nós ouvimos nós enfatizamos tanto a perversidade do homem, ou pecaminosidade do homem. Por quê? Por causa da queda no pecado. Em Gênesis capítulo 3, o que aconteceu ali? E nós devemos traçar essa linha histórica muito bem. Nós já vimos a origem. Gênesis 1, feito na imagem e semelhança de Deus, e Deus declarou que isso é muito bom. O que acontece em Gênesis capítulo 3? A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E que aconteceu no versículo 6? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela começa a acreditar na criatura, em algum aspecto da criação. Ela começa a desejar aquilo, tanto que ela nega a palavra de Deus e ela vai atrás da palavra da criatura, e ela obedece à voz do Criador, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deus tinha propósitos benéficos para o ser humano, feito na imagem e semelhança de Deus, e o serpente ele teve ideias terríveis, malignos. E o que aconteceu? Morte. Eles foram lançados para fora da presença de Deus, para fora do jardim do Deus, da presença, da comunhão, da aliança com Ele, sem comunhão com Deus, fora. E quais são as consequências da queda, irmãos? Isso é importante, porque nós queremos ver nesta manhã a importância de verdadeira adoração.
porque isso vai controlar seu destino. Mas entendendo o problema central, é importante também. Então, o que aconteceu com Adão e Eva e com os seres humanos? Eles se tornaram idólatras. O problema central do ser humano é um problema espiritual, é um problema de adoração. É adoração quebrada que traz as consequências drásticas na vida deste casal e, consequentemente, toda a sua descendência. Quer dizer, a história humana desde aquela época até hoje é cheio de quê? De guerras, homicídios, rebeldias. E hoje nós vivemos basicamente no Sul-América inteiro atrás de barras, né? Nós vivemos dentro de uma prisão. É assim aonde a queda levou a gente para se tornar idólatras. O que é idolatria? Esse se torna o tema central do nosso tempo junto, né? A Bíblia fala. Basicamente, idolatria é tudo aquilo que o seu coração se apega assim e se entrega com fé. Isso é idolatria. Você acredita em quem? Em o quê? Isto é fé, isto é adoração, isto é idolatria, se não é em Deus. Idolatria é quando nós reverenciamos qualquer coisa a não ser Deus. Isso é reverência. Talvez isso é muito abstrato e nós precisamos trazer isso para mais perto. A idolatria é quando nossos corações se apegam em qualquer coisa para encontrar segurança definitiva. Você confia no dinheiro? É isso que te traz conforto? Sua segurança e esperança na vida está em dinheiro? Então isso pode facilmente, e tem sido um dos grandes ídolos do nosso mundo. Você confia em saúde? Isso também é um dos grandes desejos do ser humano. Ele confia naquilo. E um dos grandes objetos de adoração é o próprio homem. É o homem que pode me salvar. Eu confio nele. Eu dependo de um homem. Eu sou controlado por homem. Isso é chamado na Bíblia o temor dos homens. E o homem se torna basicamente, como ele é o criatura mais elevado, geralmente nosso temor, nossa reverência, nossa confiança, nós temos uma tentação como ser humano de confiar no homem. E talvez mais enfaticamente, de confiar em quem? Em nós mesmos. Isso seria chamado egolatria. Uma adoração do verdadeiro eu, do eu. Eu confio em mim, eu desejo minhas coisas e eu vou atrás das minhas necessidades em primeiro lugar, acima de tudo. E não em Deus. Agora, né, ídolos, eles podem chegar a nós em várias formas, em várias manifestações. Homens, governos, ideologias. Esta ideologia vai salvar a gente, nós temos que ir atrás. E nós temos muitas ideologias que controlam culturas inteiras. Nós vimos isso, por exemplo, na Europa, né? 150 anos atrás. Eles queriam banir Deus. Vamos confiar no sistema. Nós vamos erradicar os problemas do ser humano. E milhões compraram aquelas ideias, ideologia. Aquilo se tornou o Deus deles. Infelizmente, mais de 100 milhões só em um país foi sacrificado. Mas acontece esses tipos de ídolos. Em termos bíblicos, né? Oséias, por exemplo, 2 diz que idolatria é equivalente a adultério espiritual. Né? Lembra no Velho Testamento como os profetas falavam para com Israel? Idolatria é basicamente adultério espiritual. Nós estamos casados com Deus. Ele é nosso marido fiel. Israel é a esposa de Deus, a igreja é a esposa de Cristo. E o que acontece com nossos corações? Muitas vezes nós vamos atrás de outras amantes.
Eu confio em dinheiro. Eu confio nos meus amantes. Oséias explica para Israel. Você confia nas suas amantes, porque você acredita que são elas, que são eles que trazem para você óleo, comida, lã, roupas, carros, casas. Você acredita que são eles que trazem essas coisas para você? Mas eles são ídolos. Eles são nada. Eles não conseguem trazer tudo isso para você. É Deus, seu marido, que está trazendo tudo isso para você, mas você está louvando ou indo atrás dos ídolos. Este é chamado adultério espiritual. João chama isso do luxúrio dos olhos, da carne, soberba da vida. Mateus e Jesus, nós vimos ontem à noite, ele explica isso como, ele fala acerca dos tesouros. Né? E todos têm um tipo de tesouro que está controlando sua vida. Vai ali no mundo atlético e você vai ver, né? Qual é o seu desejo maior na vida? Não, de se tornar o campeão. Isso é tesouro deles. De ganhar respeito e fama, tá? Então, basicamente a Bíblia tem muitas maneiras de descrever este problema central da vida humana. Romanos capítulo 1, nós já temos lido, então não vou ler de novo, mas qual foi a definição do apóstolo Paulo sobre o problema central da vida do ser humano? Romanos 1, versículo 25. Eles trocaram a glória de Deus em mentira. E eles começam a adorar a criatura, a criação, algum aspecto da criação em vez do Criador. E só temos, mais uma vez, para resumir, estas duas opções. Então, o que aconteceu no jardim com o ser humano? No início, ele foi criado na imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 3, ele é quebrado, lembra? E nós já temos visto que o problema foi um problema de adoração, idolatria, adultério espiritual. São termos sinônimos. Mesmo problema. Uma subcategoria disso é o mesmo significância de que quer dizer pecado. Errar o alvo. Idolatria é pecar. Então, o que aconteceu com Adão e Eva? As consequências. Amor distorcida. Né? Tudo mudou na vida deles. Cada pensamento, desejos estavam atrapalhados. As palavras e as ações. Tudo na vida deles se tornou inconstante. Motivações ambíguas. Adoração a si mesmo e total egoísmo a partir da queda. Quais são as consequências na vida dele? Se você podia analisar Gênesis capítulo 3, por exemplo, versículo 10, o que você vai ver? O que aconteceu com Adão? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. Este homem brilhante, feito na imagem e semelhança de Deus, agora está cheio de medos. Ansiedades invadem o coração do ser humano. Por causa do quê? Por causa da idolatria. Que mais? Ele se tornou irresponsável. Este homem chamado para Deus para preservar, cultivar o jardim, proteger. Gênesis 2:15. Né? Nós temos a responsabilidade do homem, masculinidade bíblica é definida em Gênesis 2:15. Eu te coloquei aqui para proteger e cultivar tudo que está debaixo do seu encargo, Adão. Quer dizer, o coração da sua esposa, o coração da sua família, essas plantas, os animais. Você tem que ter domínio sobre tudo para a glória do meu santo nome. Um pequeno rei, um príncipe. Todo ser humano era para ser assim, debaixo do soberania de Deus. Mas o que aconteceu? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele começa perder a nobreza, a liderança, e ele começa a culpar os outros. E hoje, ainda todo mundo está culpando as outras pessoas. O que aconteceu com os filhos deles?
Gênesis capítulo 4, versículo 8, relata a história trágica da família. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Homicídio. Consequências da queda, irmãos. Aí vocês podem continuar lendo a palavra de Deus e vocês vão enxergar caos e a desordem no mundo, na vida de Adão e Eva, em consequência do pecado, até que chegue no ponto de Torre de Babel. Vai para capítulo 3, 4, 5, 6, vai em frente da história e ver as consequências daquela queda. A Torre de Babel e Noé, finalmente o dilúvio. O que aconteceu com esses homens? Ódio começou, guerras, contendas, corrupções, vício, aborto, ISIS, fofoca, vazio no coração, rebeldia, vergonha e vai embora. Os problemas de nossa cotidiana, os problemas aqui do nosso coração. Este homem que foi criado para ser um homem espiritual, que adorava a Deus, agora ele está espiritualmente quebrado por causa da idolatria. Em consequências desta idolatria, esta espiritualidade quebrada, o homem por completo agora está quebrado. Sua vida emocional, corporal, racional, relacional, todas as áreas estão depravadas. Não tem nenhuma área da vida humana que ainda está em pé totalmente, que está completo. Todas as áreas foram impactadas por causa da queda. E todas essas áreas, irmãos, todas as áreas da vida humana estão conectadas com o coração da vida do ser humano. Ele impacta sua razão, o coração. Ele impacta seus pensamentos. Ele impacta seus relacionamentos. Ele impacta, a maneira que você age. E todas as áreas da vida estão conectadas com o centro da vida, que é o coração. Se o coração está quebrado, então todos os aspectos da vida humana também vai ser quebrado, como nós vimos no exemplo de Adão e Eva. Por isso, Salomão falou para nós, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós temos grandes lutas, não é verdade? O que nós temos visto, então, até agora? Eu sei que eu preciso correr agora. A teologia bíblica, a história da redenção está ensinando que o fator principal do desenvolvimento da vida humana é exatamente aquilo que você adora, tá? Vamos falar isso de uma maneira mais simples, tá? O que controla o destino da sua vida é a adoração. É isto que precisa ser o ponto focal, o foco. Quando você está lidando com o ser humano, sua própria vida, seu casamento, sua família, seus filhos, a educação no lar e aqui na igreja, é adoração. Então, por favor, enxerga bem facilmente e lucidamente e tranquilamente esta conexão importante entre adoração e como isto molda sua vida. Basicamente, nós podíamos resumir dizendo assim: o adorador, todos nós, o adorador se torna como o que ele adora. Agora eu quero te mostrar isso biblicamente. Tá? Vamos lá, rapidamente. Ou, se você quiser, você pode só ouvir, porque vocês conhecem bem essa história. Tá? Como a adoração controla a sua vida. Tá? E seu caráter, seu destino. Em Êxodo 33, nós temos um exemplo muito interessante sobre isto. Moisés está ali com Israel.
E ele pede a Deus, ele roga a Deus a sua presença. Ele quer enxergar a Deus, ele quer ver Deus, ele quer estar presente, ele quer ter comunhão, ele está adorando e desejando a Deus em primeiro lugar. Então esse foi o desejo de Deus. Deus falou, olha, você não pode ver toda a minha glória. Mas Moisés, né, fala com ele, agora pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Aí Deus fala com ele. Em versículo 17, começa aquela parte onde Moisés roga a Deus que lhe mostra a sua glória. E Deus responde, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E o que aconteceu com Moisés? Tá? Esse é o ponto que eu quero trazer com esta passagem. Ele está desejando adorar a Deus. Está na presença de Deus. Está em comunhão com Deus. E o que acontece com Moisés? Como isso impacta a vida dele? Quando desceu Moisés, versículo 29 de capítulo 34. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tuas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. E todo Israel viu a luz, o brilho de Moisés. Em consequência do que? Adoração. Adoração molda sua vida, seu caráter, seu destino. Muda sua vida. Quando nós adoramos a Deus, nós vamos refletir a imagem dele. Agora, em contraposição, em antítese com esta ideia, você vê a reação do povo de Deus, Israel. Isso é relatado para nós nessa mesma história. Israel, idólatra, lembra? Ele chamou em capítulo 32 os bezerros, eles criaram aqueles bezerros de ouro e eles começaram a adorar os bezerros. E como é que Deus fala acerca disto? Depois de ter criado, né, aquelas imagens de escultura, etc. Então disse o Senhor a Moisés, isso é versículo 7. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Agora, eu sei que vocês provavelmente têm lido isso muitas vezes. Quando eu estava lendo o comentário sobre isto, fiquei assim, chocado com o entendimento. O que Deus está falando para o povo de Israel? Eles são um povo de dura cerviz. Eles são um povo igual ao objeto de adoração deles, os bezerros. Vocês moram aqui nessa região onde tem animais, e vocês entendem que um bezerro, às vezes, ele é muito obstinado, desafiante, né? Difícil de lidar com ele, às vezes. E Israel se tornou parecido com o objeto de adoração. Então, o que nós estamos aprendendo com essa teologia bíblica de adoração é uma coisa muito interessante. O povo de Israel, eles trocaram a glória de Deus pelo simulacro de uma novilha que come erva. Eles estavam adorando um animal. E Jeremias e os profetas, ao longo do Velho Testamento, eu acho que vocês refletem sobre isso, eles vão dizer coisas como esta. Jeremias falou, os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Meu pai gosta de fazer um jardim lá nos Estados Unidos e ele sempre fez um espantalho. Ele colocou olhos e braços, né, e cabelo, era uma coisa muito engraçada. E
Mas era só para brincar, porque nem esse espantalho nem funcionava. Não espantava nada. Os pássaros ficavam pousando em cima do espantalho, porque ele não tem nenhum poder. Ele não fala nada, ele não grita, ele não vai correr atrás dos bichinhos que estão comendo o jardim. Aí o profeta diz, você está adorando um espantalho? Algum aspecto da criação que é nada e, em consequência, todos se tornaram, nas palavras de Jeremias, estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Adorar um pedaço da terra? Pessoas que são pó? E exatamente isso que aconteceu em Salmo 115. Esse vai ser a última passagem que eu queria trazer para a sua reflexão sobre este tema. Salmo 115, eu vou focalizar só no versículo 8. Mas lembra esse salmo que começa assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Sim. Não a nós, não a ser humano, não a criação deve a adoração, Senhor, mas só a ti. Por causa da tua misericórdia e tua fidelidade. Aí o salmista começa a falar sobre idolatria. Eles fazem esses ídolos, têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Aí em versículo 8, ele diz alguma coisa muito importante para nós entender e colocar isso bem profundo no nosso coração. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Aqui a Bíblia é bem explícita, é bem claro. Você se torna parecido com o objeto de sua adoração. Tá. O que isso significa para nós, irmãos, como seres humanos? Eu vou pular todos os aspectos do Novo Testamento que basicamente repete este mesmo conceito, né, sobre idolatria. Vamos só para a conclusão, então. Nós temos visto nesta manhã, irmãos, o problema central da vida humana. A humanidade se tornou idólatra. Em vez de carregar a imagem de Deus, tornou-se surdo e cego, desprezível e sem rumo, por causa deste falta de verdadeira adoração. Uma adoração quebrada, distorcida, misturada. Mas nós devemos sempre tentar finalizar com a boa notícia. Qual é a boa notícia para a sua vida? Romanos 8:29, mais uma vez. A imagem de Deus. Aquilo que nós vimos no capítulo 1 é para ser restaurado em Cristo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos, muitos que são semelhantes a ele, muitos que são parecidos com ele. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Isso é capítulo 5 e versículo 1 de Efésios. Adão foi chamado para refletir, para ser um imitador de Deus. Efésios está falando para a igreja de Cristo, ser imitadores de Deus, se tornar mais parecido com Cristo. Quando Cristo desceu, Mateus capítulo 4, né? Quando ele chegou aqui na encarnação, ele também foi testado. Igual Adão, o primeiro ser humano, ele foi testado no jardim, no paraíso, em perfeição. E o serpente entrou e ele caiu no paraíso. Jesus, o segundo Adão, está no deserto, 40 dias, com fome que nós não podemos imaginar. E o serpente chegou para oferecer a ele o mundo inteiro.
a soberba da vida, luxúria dos olhos, pode ter tudo que você desejar, Jesus. E o que ele fez? Ele optou, ele escolheu, ele adorou o Pai, o Criador dos céus e a terra. Cristo ganhou a batalha de verdadeira adoração. E em Adão todos morrem. Mas se você está em Cristo, você participa da vitória dele. Em grande medida é uma vitória de verdadeira adoração. Então, irmãos, por causa da sua grande campeão, não por causa da sua vida e sua força, mas por causa do grande Redentor que morreu por causa das suas falhas, que morreu, que foi na cruz para cobrir sua nudez e sua falta de verdadeira adoração. Ele pagou o preço, a sua idolatria. Ele ressuscitou e ele reina hoje em glória. Irmãos, por esta razão, vamos voltar em Cristo para refletir a imagem de Deus, perdoados por nossos pecados, mas todos os dias acordando de manhã com este novo desejo, este novo alvo, este novo norte para nossos corações. Vamos adorar o Criador. E as consequências vão ser benéficas para a sua vida. Sua vida emocional, sua vida conjugal, né? Os filhos, a influência que você vai ter neste mundo vai ser diferente. Você vai refletir a imagem de Deus. Você vai se tornar mais parecido com Cristo. Porque a adoração é que guia nossas vidas. Vamos fazer isso para a glória de Deus nesta cidade. Aonde é que Deus te colocou para a glória dele. Oremos. Senhor, obrigado por esta história de redenção, esta grande história, este romance onde o Criador, tão belo, tão perfeito, tão generoso, tão cheio de majestade e honra, foi desrespeitado, foi ignorado, foi rejeitado. E com isso, a queda da humanidade inteira. Mas obrigado, Senhor, que o Senhor não deixou o homem naquele estado de miséria e morte. Mas o Senhor agiu. E finalmente nós vimos ao longo da história, né, o clímax desta história toda quando Cristo chegou. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu em nosso lugar para restaurar para nós a verdadeira humanidade, a verdadeira esperança e a verdadeira adoração a Ti somente. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos por tantas vezes que nós temos falhado de Te adorar. Nós temos acreditado em tantas coisas pequenas deste mundo. Ajuda-nos a recuperar isso em Cristo. E obrigado pelo grande e perfeito e infinito sacrifício amoroso de Cristo em nosso lugar. E por causa da vitória dele, Senhor, pedimos que nós com coragem avançamos, não importando com as dificuldades ao nosso redor, na nossa cidade, em nosso mundo, mas refletindo a glória do Senhor e com a coragem que isso nos traz, pedimos que nós podemos avançar, buscando Teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.